Nós estamos numa campanha, né, de oração. E nós já fomos ricamente abençoados pela nossa irmã Luziana, pelo nosso pastor Tony, pela nossa irmã Morgana, né? A nossa irmã Luziana falava sobre o alicerce, o pastor Tony falou sobre Zaqueu, a nossa irmã Morgana falou sobre tempestades, né? Que o nosso Deus é poderoso, nós já sabemos. Que Ele cura sim. E que o amor por nós é imenso. Não tem nem como duvidar desse amor desse Deus por nós. Porque senão nós não estaríamos nem aqui. Mas hoje vamos aprender um pouco. Eu, ao início, quando o nosso pastor Isaac, acredito que foi ele, direcionado pelo Espírito Santo, quando ele mandou o tema para mim, né, que ele mandou a passagem bíblica, eita, sogra de Pedro, só 2 versículos. Mas o Senhor sabe todas as coisas. E quando eu fui ficar buscando sobre, né, que se encontra em João 4, a partir do 37, 38, 39, os irmãos já podem abrindo. E eu disse, cura. Mas aí o Espírito Santo, na sua grandeza, ele vai desmiuçando dores que o Senhor curou, que você nem imagina mais. Que você guardou lá naquela caixinha do esquecimento. Traumas vividos na infância, perdas, lutos. E aí o Senhor, ele vai desmembrando você de dentro para fora e você vê que não são 3 passagens. Né? Que não era tão simples como eu imaginava. E eu disse, meu Deus. Pastor Isaac pode até ter dito assim, eu vou colocar esse tema direcionado pelo Espírito Santo, mas só o Espírito Santo sabia como ia trabalhar em mim. Fui altamente enriquecida por Luciana, por pastor Daniel, por irmã Morgana, mas comigo o Senhor trata diferente. E o Senhor me trouxe hoje para mostrar da grandeza do Senhor na minha vida. Quantas curas Ele me deu, mentalmente, espiritualmente e fisicamente. Que eu já tinha até colocado numa gavetinha e esquecido. Mas quando eu comecei a ver essa passagem aí, eu disse, o Senhor trouxe para lembrar que as curas que o Senhor nos dá vai além do físico. Vai corpo e alma. Porque Ele vai profundo, irmãos. Esse é o Deus que cura. Então vamos entrar na palavra e eu vou colocar aquilo que o Senhor colocou esses dias no meu coração. João 4, a partir do 37, que tem por título A Cura da Sogra de Pedro. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por elas. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre. E esta a deixou. E ela, levantando-se, logo a serviu-se. Amém? A cura da sogra de Pedro é uma história curta, curtas, singelas e de poucos detalhes. O Senhor aqui, ele, como diz o nosso nordestino popular, ele foi curto e grosso. Ele estava na sinagoga, nos templos, ensinando aquelas pessoas sobre a palavra de Deus. E o Senhor saiu da sinagoga e foi direto para a casa de Pedro. Chegando lá, todos rogaram por ele. Essa passagem está em 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. Mas o que direcionou a mim foi Lucas 4. E Lucas era o quê? Médico. Um médico relatou essa passagem. Não tinha um médico discípulo? Eles não poderiam, em vez de chamar Jesus, não ter chamado Lucas? Lucas, qual é o melhor remédio aqui para dar a minha sogra? Ela está se queimando de febre. A gente sabe que febre especificamente não é a enfermidade. É o corpo lutando contra a enfermidade. Então ela estava enferma, ela estava debilitada, lutando contra aquela enfermidade. E a febre era altíssima. Por quê? Porque o corpo não estava vencendo a enfermidade. Mas, em vez de dizer qual é o remédio, aí quem relata essa passagem? Lucas. Para nos mostrar que muitas vezes nós temos o nosso Senhor, que sabemos que cura sim,
que cura todas as enfermidades, a da mente, a da alma, a do corpo, a do espírito, mas a gente vai buscar outras coisas. E Lucas veio nos ensinar que Lucas era médico, mas mesmo nos relatou, irmãos, que não foi preciso nenhum medicamento para aquela mulher se levantar. Só bastou a voz do Senhor repreender a enfermidade. E ela pegou na mão do Senhor e levantou e foi servir. Aleluia. Sabe? Lucas poderia ter descrevido chá, remédios da época, mas o Senhor descreveu o principal, a sua palavra. E a sua palavra tem poder. Basta só uma palavra do Senhor para sermos curados. Uma palavra simples, sabe? Quem aqui nunca teve uma enfermidade? Quem nunca teve uma inflamação que o corpo precisou lutar contra si mesmo? Quem nunca foi internado? Eu só fui quando eu fui ter as minhas filhas, né? Mas muitas pessoas aqui foram internadas com enfermidades. Ontem, na visita mesmo, para quem não estava lá, a gente falava sobre a enfermidade que o nosso pastor Isaac teve, a pancreatite. Irmãos, ela é perigosíssima. Perigosíssima. Ele falava de uma pessoa que foi infeliz e disse, não vi ninguém sobreviver. E eu dizendo a ele, realmente, pastor Isaac, você é um milagre do Senhor. Porque eu estava estudando sobre pancreatite e os índices de mortalidade são imensos, são enormes. E aprova o Senhor levar a cura ao pastor Isaac. Bastava a palavra do Senhor para que o pâncreas dele fosse desinflamado? Bastava. Mas o Senhor fez ele passar por equipe médicas, por remédio, para também mostrar a sua grandeza. Porque tudo é do Senhor. A medicina é do Senhor. É dele, por ele, que são todas as coisas. Você vê hoje em dia a imensa quantidade de médicos se rendendo ao Senhor. Pessoas que passaram noite estudando, que sabem da capacidade da medicina, que sabem o quanto ela avançou, mas sabem também que a medicina tem limite. E que a medicina chega só até a onda determinada a ela. Mas que o Senhor vai além da medicina. E que Ele pode fazer todas as coisas. Você vê médicos entrando nas salas de cirurgias e orando ao Senhor. Porque eles dizem a capacidade deles. Eles sabem que eles são capazes naquilo que ele estudou. Mas fora das incapacidades dele, Jesus está lá. Então ele diz assim, Senhor, eu estudei, me dediquei e vou fazer tudo o que eu sei. Mas aquilo que eu não sei, o Senhor está lá para fazer. Vai me direcionar. Então nessa noite de oração, nessa campanha de 7 semanas, muito tem se falado que o Senhor é alicerce, que o Senhor alcança pessoas, que o Senhor para tempestades. E hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer que Ele cura sim, irmãos. Eu passei por algo que o Senhor me fez lembrar que assim como a gente está, quando o Senhor nos cura, a gente não dá tanto atento de quão perigoso foi. Mas depois que o Senhor traz ao nosso coração o tanto de mortalidade que há pela enfermidade, a gente vê a grandeza do nosso Deus. E essa cura da sogra de Pedro foi uma cura imediata. Na minha vida teve curas imediatas. Assim como teve curas, como a mulher de fluxo de sangue, que levou 12 anos para ser feita. Sabe? Que ela precisava passar por aqueles processos, que eu tive que passar pelos processos, mas o Senhor me trouxe aqui para falar de uma cura rápida. Que eu conversando com a irmã Samara, e ela disse, mas linda, tu nunca contou esse testemunho? Eu disse, todo não, Samara. Porque eu acho que eu já fiquei falando de pedaços, é tão cansativo. Aí ela disse, eu achei que eu passei por algo, linda, mas tu passou por algo maior. E essa semana que ela disse, linda, realmente, tu nunca contou todo. Aí eu disse, não, é porque já está ultrapassado. Ó como somos a gente, irmãos. A gente acha que as grandezas do Senhor e os feitos na nossa vida teve prazo de validade. Só que aqui, a igreja que está hoje, se a gente fosse fazer os evangelhos, se fosse colocar a passagem de Jesus sobre a vida de Linda, quantas passagens maravilhosas o Senhor tinha feito? Quantas passagens maravilhosas tinha sido o livro de Noemi, o livro de Jaciara, o livro de Morgana. Já imaginou a gente adentrar os livros do Evangelho e ter as nossas histórias contadas? Essa passagem aqui foi há 2025 anos atrás. E ela é viva, porque eu estou falando dela hoje. Então, o que o Senhor fez há 26 anos atrás na minha vida é vivo. Porque eu vou falar sobre ela nessa noite.
Sabe? O seu testemunho, ele não tem prazo de validade. Porque demonstra a grandeza que o Senhor teve na minha e na sua vida. Quando o Senhor, que eu não conhecia, levou ao meu pai aos meus 12 anos de idade. E eu também falei sobre isso. Porque existiam feridas que eu cheguei a renegar um Deus que eu nem conhecia. Porque aos 12 anos, irmãos, eu não vim de uma família evangélica. Eu não tinha intimidade com Deus. Então eu reneguei um Deus que nem eu mesmo conhecia. Sabe que você renegar um Deus que você não conhece, você não serve, você não tem relacionamento, mas mesmo assim você acha que ele tem que fazer tudo ao seu favor? E mesmo assim ele fez. Porque hoje eu vejo que tudo que eu passei na minha vida, que mesmo sem conhecer o Senhor, havia um propósito, ao qual eu não entendia há 12 anos, quando eu tinha 12 anos, com 17, com 20, mas eu, com a maturidade que eu tenho no Senhor, eu entendo hoje que tudo foi para a honra e glória dele. O Senhor não levou meu pai para me ferir. O Senhor não levou meu pai porque não me amava. O Senhor levou meu pai porque havia um propósito. Era a vontade maior dele. Passei por dificuldades. A casa desmoronou. Essa semana aí eu vi uma mansão de 3 milhões desmoronando. E era de 2 médicos. E eu fiquei imaginando assim, eu disse, engraçado, o quanto esses médicos investiram, o quanto passou para construir. Mas mesmo assim desmoronou. E aqui dali vai ter jeito, irmãos, porque se eles tiverem dinheiro, eles vão levantar da mesma forma. Mas há feridas, irmãos, que se vocês não derem lugar ao Senhor, porque nem toda dor vai trazer você para o Senhor, não. Porque aí, se toda dor trouxesse todo mundo para o Senhor, não tinha muita gente aí fora blasfemando contra ele. Porque a gente falava ontem também sobre as dores de Jó. Mas a gente falou que Jó não blasfemou contra o Senhor. Mas a gente já viu que a mulher dele blasfemou. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Então quer dizer que a dor para Jó foi tratada de um jeito. E a dor para a mulher dele foi tratada de outra. A dor para Jó trouxe Jó para perto de Deus. A dor da mulher de Jó a distanciou. Porque ela tratava o bem de Deus com prazer. Mas quando o mal chegou até a casa dela, ela não quis aceitar. E não é fácil, irmãos. Não você aqui hipócrita, que é fácil perder 10 filhos. Que é fácil ver seu esposo perder a saúde. Que é fácil você ver sua finança ser arruinada. Não é fácil. Mas temos 2 exemplos de que a dor tanto nos leva para próximo de Deus, como nos afasta. O livro de Jó claramente é isso. Quando traz ele, os amigos e a esposa. Jó sofrendo tudo aquilo, porque ele sofreu todas as perdas igual a mulher. Mas a mulher não foi afligida no seu corpo. Jó ainda foi afligido no seu corpo. Ainda teve que passar pelas distâncias, pelas traições das pessoas, pelos amigos deduzirem que ele estava passando por aquele pecado. E Jó não se distanciou de Deus. A aprovação de Jó trouxe ele mais para próximo. Então, quando o Senhor foi me debulhando, sabe? E eu chorava assim. Olha, assim, que essa passagem é tão rápida, né? Decorativa, eu só decora. E eu ficava na minha cama e o Senhor trazia as memórias de quantas curas ele teve. E eu vou chegar agora no meu testemunho. Eu engravidei de Emanuela aos 16 anos, tive aos 17. Eu tinha um problema que naquela época não era detectado tão fácil, porque a minha filha mostrou a ultrassom dela, da minha neta, e dá até para ver de algumas coisas, né? Mesmo novinha. Na nossa época, irmão, 26 anos atrás não era tão chato, mas era difícil as coisas, irmãos. Não era tão fácil conseguirmos a ultrassom. Ela não saía tão como sai hoje. Dá praticamente para ver o bebê fazendo todas as posições, indo para a mãe, dando legal, tudo. E fiz o pré-natal, tudo, mas eles não detectaram que eu tenho um problema no útero. E esse meu problema no útero, ele é grave. Porque ele é reconhecido como útero sensível. E esse útero sensível, o médico falava para mim, doutor Adão, acredito que ele ainda está vivo. Doutor Adão, ele falava que meu útero era como aquela pelezinha do fígado. O
jovens não conhecem, mas depois, quando a mãe do pai fica, meu irmão, é uma pelezinha bem fininha. Bem fininha, que você tira ela assim, olha, é bem sensível. E eu não poderia engravidar. Porque se eu viesse a engravidar, eu teria hemorragia. Eu não poderia de maneira alguma engravidar. Mas eu não sabia disso. Para a medicina, porque para o meu Jesus, todas as coisas são possíveis. Aleluia. Eu não conhecia ele, não tinha levantado a mão para ele, não seguia a Jesus. Era aquela católica que nunca ia na igreja, nem que uma hóstia ia, mas assim, era católica não praticante, que é que as pessoas falam, né? Ah, eu sou católica. E cheguei na hora do parto, passei por 5 ou 6 hospitais. A nossa irmã Linda chegou a fugir de um. Eu, com 17 anos, fugi pelo primeiro. Eu fui levar a minha irmã para ganhar bebê, porque minha filha e meu sobrinho só são 5 dias de diferença. Ele é do dia 2 e a irmã é do dia 7. Fui levá-la para ter, e quando chegou lá, o médico olhou, a enfermeira olhou para mim, a parteira, e disse assim: vamos fazer seu exame também? Porque elas conhecem, irmãos. A sua barriga está muito baixa. Aí eu disse: não, mas eu vim deixar minha irmã. Ela disse: você vai deixar sua irmã, mas você vai ficar também. Quando ela foi fazer o exame específico, ela disse: você vai ficar. Você está com 2 dedos de dilatação. E ali minha irmã ficou, e eu fiquei também. E minha irmã teve normal, e eu fiquei 24 horas, porque tem que ficar em jejum. Não sei se hoje em dia permanece assim, mas tem que ficar em jejum, porque eu poderia ir para cesárea, não tinha que beber nem água. E quando eu fiquei 24 horas sem comer, eu olhei para um lado, olhei para o outro. Meus irmãos, eu só fui vestir a minha bata. Fui para o ponto de ônibus. Não façam isso, meninas que vai casar. Beatriz, quando for casar, não fuja dos hospitais. Mas a irmã Linda vestiu a bata, foi para o ponto do ônibus, parou o ônibus e disse assim ao motorista: você pode me levar para casa? E ele disse: o que foi que houve? Eu disse: eu fugi do hospital. E ele disse: suba aí. Subi. Quando cheguei em casa, que Manuel olhou para mim, rega o olho: o que tu tá fazendo aqui, menina? Eu disse: eu fugi, eles iam me matar de fome. Irmãos, é engraçado, mas na época, eu hoje em dia eu vejo como engraçado. Mas eu sei que até essas coisas é permissão do Senhor. Fui para outros hospitais e volto para concluir, né? Porque é muito longo. Quando foi na quarta-feira, fui mais uma vez. Aí o meu esposo bem engraçado disse: ó, doutor, o senhor vê se faz alguma coisa aí com ela, porque eu não aguento mais gastar com táxi, não. Ela já passou pelos 5 hospitais. E ela fugiu de um já. E fiquei com ela. E aí ele disse: pronto, nós vamos tentar. Se ele conseguir, aí a gente faz o parto dela. E isso colocou o sonho em mim. E em vez de Emanuele ser preparada para nascer, Emanuele subiu, colou. E quando o médico já terminou o plantão no outro dia, porque eu vou reduzir porque é muito grande, porque as coisas do Senhor são fantásticas e a gente só entende o hoje, o ontem a gente não entende, a gente só vai entender os propósitos de Deus no amanhã. E ele disse assim, quando ele disse: a menina sumiu, prepara ela urgente para a sala de cirurgia. E doutor Adão, ele começou a fazer meu parto com a música de Ivete Sangalo. Na época, era uma música dela de Carro Velho, estava bem na fama. E ele começou a fazer meu parto alegre, cantando, e ele com uma bandana na cabeça, que ele era meio careca. Eu disse: oxi. E eu disse: tudo bem. Quando eu vi ele ficando sério, e ele disse: corre e chama a outra equipe médica, urgente. E eu só ouvindo assim, e a enfermeira lá no fundo: doutor, a pressão dela está 26. Irmãos, 26. Para quem é da área de medicina, sabe o quanto é grave. A pressão estava 26. Tem pessoas que passam mal com a pressão em 17. 17 já corre risco de AVC. E eu via lá no fundo, ele estudou, eu disse: doutor, está acontecendo alguma coisa? E ele disse: mantenha a calma. E ele falou: mantenha a calma. E quando ele falou mantenha a calma, chegou um monte de médicos em cima de mim. E era: nós não estamos conseguindo conter,
nós não estamos conseguindo conter, chama mais aqui de médico, chama outro. E eu sem entender nada, e o médico deu remédio para apagar ela. E as pessoas, mas eu já dei doses altíssimas e ela não apaga. E eu vejo tudo lá no longe. Irmãos, e eu sou bem sincera, eu não estou entendendo a morte. Porque eu era muito nova, eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo comigo. E ele disse, ela está com hemorragia. Peça bolsa de sangue urgente e peça para a família dela conseguir sangue. Coloque bolsa logo nela. E eles tiravam ali, eles estavam tirando cálculos dentro de mim de sangue, coágulos. E ele é muito coágulo. E eu só via porque eu estava muito medicada no fundo. Quando ele olhou, ele disse, ela entrou em eclâmpsia. Ele disse, né, até aí eu ouvi, quando ele disse, ela entrou em eclâmpsia. E disse, dê mais uma dose a ela. E ali eu apaguei, irmãos. E ali, literalmente, eu fiquei na mão do Senhor Jesus. Mesmo sem conhecer os planos dele na minha vida, mesmo sem conhecer a Jesus. Eu fiquei, literalmente, entre a vida e a morte. E minha mãe depois disse que o médico chegou para ela e disse, dona, fizemos o nosso possível. A senhora sabe rezar, a sua filha, só Deus. E minha mãe ali se desesperou, não sei se ela disse ao meu esposo, ela veio me dizer um tempo depois, ela disse que foi para Capelinha, que nos hospitais tem, né? E ela ali começou a clamar pela minha vida. E por que, irmãos, eu não me canso de adorar esse Deus? Mesmo com todas as minhas fraquezas, minhas debilidades, porque esse Deus, ele cura, irmãos. Porque como eu não vou servir a um Deus que me livrou da morte? Sobre várias vezes, por um Deus que mesmo linda sem conhecer ele, sem servir, ele não desistiu da minha vida. Ele foi ali naquela sala e ele mostrou a sua grandeza, sabe? Ele nos ama, ali de um amor infinito. E rapidamente me deram bolsas de sangue, eu tomei várias de Emanuele, de Ellen eu tomei menos. Mas de Emanuele, como eles não sabiam do meu problema, foi muito grave, tive eclâmpsia, pressão muito alta, hemorragia. E o Senhor trouxe até a mim pedidos de oração por pessoas, por mulheres que não tinham resistido ao que eu resisti na maternidade. E quando eu vi que aquelas mulheres aprova o Senhor recolher elas, e que o Senhor deu a chance para que eu, nessa noite, estivesse contando das grandezas desse Deus, que Ele cura, que Ele é o alicerce da sua casa, que Ele acalma a tempestade, que Ele busca homens, assim como Zaqueu, sabe, que eram dignos, e Ele diz, desce, porque me convém cear na tua casa. Aqueles homens falhos, sabe? Aqueles homens que não conheciam o Senhor e que eles se deleitavam em pecados, faziam altas cobranças indevidas. Mas o Senhor, Ele não viu as falcatruas, Ele não viu a falta de caráter dessas pessoas. Ele foi lá e adentrou a casa. O servo do centurião chegou para ele e disse, Senhor, o Senhor não é digno de entrar na minha casa. Basta só uma palavra tua e o meu servo vai ser curado. Tamanha fé aquele homem tinha num homem que ele nem conhecia. Ele não servia ao Senhor. Ele vinha de cultura romana. Consequentemente, ele servia a outros deuses, ao seu poder, ao seu cargo, ao dinheiro que ele tinha. Mas ele viu que tudo isso era em vão. Que só um poderia chegar com uma palavra de cura, mesmo à distância, e curar o seu servo, que estava altamente enfermo. E quando chega lá, que ele pergunta assim o horário, sabe? Que ele vê que foi o mesmo horário que o Senhor direcionou a palavra de cura. Porque o Senhor não importa qual é o nosso pecado. Sabe? Ele não chamou uma linda perfeita. Ele não chamou uma Gislaine perfeita. Ele nos amou acima dos nossos erros e nossas falhas. E eu disse assim, Senhor, eu nunca vi uma
rápida. Vi sim, irmãos, na minha vida. Assim como a cura foi rápida na vida da sogra de Pedro, o Senhor fez na minha vida. O Senhor adentrou aquela sala de cirurgia. E quando os médicos fez tudo que estava na sua capacidade, que quando eles chegaram ao seu limite, o Senhor disse, agora é comigo, porque ela é minha. Porque eu amo ela acima de todas as coisas. Aleluia. Porque a cura dela para ela nesse momento é o principal. Mas eu vou adentrar os alicerces da vida dela e eu vou salvar ela. Eu vou salvar a casa dela. Eu vou trazer pessoas através da vida dela. Eu vou usar as mãos dela, a boca dela para curar. Naquele momento aqui, Pimenta viu só um menino de 17 anos que estava entre a vida e a morte. Mas o Senhor, ele viu um vaso de honra em suas mãos. E ele disse, não é o momento. Eu vou ressuscitar. Irmãos, eu fui ressuscitada pelo Senhor. Aleluia. Porque para o doutor Adão não tinha mais jeito. Eu estava com eclâmpsia, eu estava entrando em coma. Mas o Senhor, assim como foi rápido, e bastou uma palavra na vida da sogra de Pedro, ele foi rápido na minha vida. E quando aquele médico passou as 24 horas, que ele entrou no quarto, e ele disse, cadê a menina? Porque eu pesava 56 quilos, eu demandaristei muito, fui para 100 e pouco. E até isso o Senhor fez, irmãos, ele me desistiu toda. E quando eu vi, eu estava procurando pelas as camas, né, que tem das outras mulheres, que tinha de bebê, e ele disse à minha mãe, cadê a menina? E minha mãe disse assim, está no banheiro tomando banho. Aleluia. E ele disse, você é louca? A sua filha quase morre e ela está no banheiro tomando banho. E ela disse, minha filha é teimosa, doutor, ela não gosta que ninguém vá com ela. Porque aquela mulher que teve eclâmpsia, aquela mulher que a pressão chegou a 26, aquela mulher que teve uma hemorragia grande, que precisou de bolsas de sangue, que o remédio não estava fazendo efeito, foi a mesma mulher que Jesus curou em 24 horas. E você só percebe o que o Senhor faz quando o Senhor lhe leva a sua palavra. O Jesus que pegou na mão da sogra de Pedro, diz assim, repreendeu aquela enfermidade, pegou na mão dela e levantou. Foi o mesmo que estava comigo naquele quarto quando eu mesmo não conhecia. E através dessa passagem ele fez me ver, que ele me fez enxergar que Jesus estava comigo, que Jesus repreendeu a morte, que Jesus me trouxe a vida. E que nenhum médico tão experiente como o doutor Adão acreditou que em 24 horas uma mulher tivesse vencido uma eclâmpsia, uma hemorragia e uma pressão altíssima. E que em 24 horas aquela mulher já está em pé. Porque foi para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O que você chegou hoje aí na sua cabeça achando que é impossível para Jesus fazer? Me diga aí. A Mela também quer se converter, gente. Pode deixar. Convertida. Então a Mela quer assistir o culto. Então, nessa campanha, que tanto se falou em alicerce, sabe? De você ter Jesus na sua casa, que o Senhor seja entre o seu relacionamento, na criação dos filhos, que você crie seus filhos com temor ao Senhor, sabe? Eu fico imaginando Jesus no templo com 12 anos. O seu filho não pode aprender com 12 anos sobre Jesus? Pode, irmãos. Pode, não deve. Seus filhos têm que aprender sobre esse Jesus. Para que quando ele cresça, ele tenha referência e vai ter a intimidade deles com Cristo. Porque seus filhos também não vão ter isentos de dores, de enfermidades e de problemas, porque nós estamos aqui na terra. Quando eu passei por essa passagem, irmãos, eu tenho tantas coisas de cura para falar. Eu sirvo a um Deus que curou Ellen da asma. Da asma. Ellen teve uma crise, nessa época eu estava morando com a minha mãe. E Ellen teve uma crise de madrugada que ela ficou roxa, sem fôlego. Meu irmão saiu com ela, o mais novo, o nome dele é Júnior.
Ele saiu com ela para o quintal, desfalecida, gritando. Porque ela estava sem ar. E minha mãe, né? Deus deu essa sabedoria a ela. Ela também tem cansaço. E ela pegou um pouquinho de salbutamol que ela tomava na época. Botou umas gotinhas na boca dela para ir abrindo. Enquanto a gente chegasse no hospital. Sabe? Porque o Senhor dá estratégias. O Senhor, eu com meu irmão naquele nervosismo. E eu no nervosismo não ia ter cabeça para isso. Mas o Senhor fez a minha mãe ter essa estratégia. De pegar um pouco do remédio dela. Colocar em ela para que a gente chegasse até o hospital. Quando a gente chega com ele no hospital, a primeira coisa que o médico diz, olha, os remédios já não estão mais fazendo efeito para ela. O que é que ela vai agora? Para a bombinha. E todo mundo que tem asma, que usa bombinha, irmão, sabe que uma criança começar a usar bombinha com 2 anos de idade, cada vez mais os níveis de medicamento dessa bombinha teriam que ir aumentando. E, consequentemente, traz problemas para o coração. E o médico passou, já a bombinha, eu já ia passar para o pai dela, para que o pai dela fosse comprar essa bombinha. Mas eu era nessa época da igreja do Nazareno, ali embaixo, e quando eu chego lá, numa terça de oração, o Senhor levanta um irmão e diz, eu sou o médico dos médicos. Ela não vai usar bombinha. Eu a curo a ela agora. Irmãos, e Deus curou ela ali instantaneamente. E quando eu a levei, no outro dia para o médico disse assim, o que foi que houve? A sua filha está curada. E eu disse, eu era nova na fé, irmãos, eu disse, o irmão orou por ela. E Deus curou. E ele disse, a sua filha não tem asma. E até hoje, ele não teve mais crises de asma. Glória a Deus. Porque o nosso Deus cura assim. E eu achava assim, meus testemunhos, Elinha com 2 anos, vai ter com 23, 21 anos. Irmãos, isso demonstra que o mesmo Deus de 25 anos atrás, de 21, é o mesmo hoje. Ele não muda. Ele não muda na minha vida, ele não muda na sua vida. Ele continua sendo Deus de grandes feitos. Se você for ver lá na frente, o Senhor, ele traz à vida o filho da viúva de Naim. O jovem ainda estava morto. E quando ele para, que ele pega naquele caixão, e ele diz, aquele menino levanta, ele se levanta, irmãos. Qual é a dúvida que você tem que nosso Deus hoje ainda é o Deus que faz surdo ouvir, mudo falar, paralítico andar? O nosso Deus não muda. Você não está ouvindo aqui esses 7 campanhas de oração à toa. Possa ser que o que você está pedindo ao Senhor não seja instantâneo, como a minha cura lá há 25 anos atrás, da eclâmpsia e da hemorragia. Possa ser que você não tenha a cura imediata, como o paralítico do tanque de Betesda, que foi 38 anos. Do cego de nascença, que aquele já demonstra que ele era um jovem ou um homem. Possa ser. Mas nessa noite o Senhor está dizendo que ele cura, que ele salva, que ele liberta, que ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais. É o Deus que nos ama acima de tudo, dos nossos pecados, das nossas falhas. Que aquele que se arrepende verdadeiramente alcança a misericórdia do nosso Deus. Que ele não nos julga como um homem julga. Eu já fiquei imaginando aqueles homens vendo, né? Porque nós somos discípulos de Jesus e vamos ser bem sinceros. Às vezes somos difíceis. Temos pensamentos que só a gente é digno de cura. Que o irmão que está lá fora, por servir ao Senhor de outra forma, por ter uma patente maior, por ter dinheiro, por seguir outros deuses, também não tem aquela mesma forma que o Senhor tem de nos alcançar. E eu fico imaginando quando chegou aquele centurião todo poderoso diante de Jesus. Os cochichos que devia ser sobre os discípulos. Ele não tem dinheiro. Porque ele nos paga os bons médicos da época. Agora está precisando de Jesus, né? Irmãos, o Senhor não quer saber se a palavra não relata, se depois desse acontecido, o centurião voltou para servir o Senhor. Aqui não relata. Aqui relata que quando o Senhor tirou os 7 demônios de Maria Madalena, ela seguiu ao Senhor. Aqui relata que quando o Senhor disse assim, Zaqueu desce da árvore, Zaqueu se enviou ao Senhor.
Que quando Mateus estava lá, cobrando todos os impostos, devidos e indevidos, que olhou para o Senhor e viu aquele olho de compaixão, de amor, de benignidade, deixou lá tudo e foi seguir. Rapidamente, mostra. Mas o Senhor aqui ele não está demonstrando que Ele só vai curar as pessoas por servir a Ele. Não, irmãos. O amor de Cristo vai bem além. Será que o Senhor não já sabia que aqueles 10 leprosos só iam voltar para agradecer a Ele? Sabia, irmãos. O Senhor sabe todas as coisas. Mas mesmo assim, impediu de curá-los? Não. Nós aqui não estamos falando de salvação. Aqui, especificamente, eu estou falando de cura. Que você possa ser curado, que você possa ter sua bênção atendida e que você volte para agradecer a esse Deus. Mas e assim, se nós formos ingratos, como aqueles 9 leprosos que não voltou, o Senhor fez do mesmo jeito. Porque o amor dele por nós não muda. Nós podemos ser infiéis a esse Deus, mas ele não é infiel, porque a natureza de Deus não muda. Independente das suas ações, independente do que você faz. Você acha que o Senhor ia chegar diante daquela mulher que estava sendo pega em adultério e jogar todos os erros na cara dela? Não, a Bíblia não relata isso. A Bíblia relata que ele olhou para a cara daquelas pessoas que estavam acusando e disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Nós sabemos se aquela mulher verdadeiramente pegou essa chance que Jesus deu com unhas e dentes, assim como a mulher pecadora, assim como Maria Madalena, assim como tantas outras que a seguiam. A Bíblia não relata. Mas o Senhor não deixou de salvá-la naquela hora do apedrejamento, porque Ele nos ama além das nossas falhas. Agora, o que a gente vai fazer com esse amor, com essa demonstração de bondade, de benignidade, de misericórdia, aí só cabe a mim e a você. Quantas pessoas foram curadas? E que hoje poderiam estar aqui testificando desse Deus? Muitas pessoas pegaram suas curas e foram aí para o mundão viver. Estou curado. Agora vou viver a minha vida. Outras não. O Senhor me curou, me libertou, me limpou e hoje eu estou aqui, nessa quinta-feira, para falar da grandeza do Senhor. Poderia ser que o Senhor tivesse curado, me ressuscitado da morte e eu não tivesse voltado para Ele? Poderia, irmãos. Muita gente faz isso. Poderia ser que o Senhor adentrou na vida de Ellen e a curou de asma? Pode ser. Porque nesse momento ela está afastada. Porque eu creio num Deus que alcançou o pai dela, que foi lá, que tirou ele de todas as sujeiras e limpou e trouxe para ele. É o mesmo Deus que está com a minha filha. Ele é poderoso para fazer a mesma coisa com ela. Para a graça do Senhor alcançá-la. Eu poderia não servir? Poderia. Mas a graça do Senhor foi irresistível na minha vida. Acima das curas que Ele me deu. Acima de coisas financeiras que passou na minha vida. De perdas, de traumas. A graça do Senhor me atraiu. E eu não estou aqui nessa noite contando porque eu sou boazinha. Não. É porque a graça dele é irresistível. E quando Ele nos atrai, irmãos, é impossível se distanciar desse Deus. Hoje eu estou aqui para testificar da grandeza dele na minha vida. Dos livramentos que já deu a Emanuele, dos livramentos que já deu ao meu esposo. Deus está aqui uma terça-feira num culto de oração e Deus usar a irmã e vai me dizer: seu esposo amanhã ia sofrer um acidente. E o carro ia acabar com ele. Mas Deus está repreendendo agora. E quando foi no outro dia, meu esposo chegou dizendo em casa que o carro só tirou um deslize nele. Porque esse Deus é um Deus que nos livra em nós. É um Deus que nos livra ao meio-dia. É um Deus que nos livra na madrugada. É um Deus que nos livra das pestes. Ele é todo-poderoso. Ele é soberano. Eu poderia ter ministrado outra coisa.
Mas a palavra de Deus, irmãos, é viva. Muitas pessoas, era muito fácil chegar no Google e pegar uma pregação do IA, da inteligência artificial, e trazer aqui para os irmãos, decorar e falar. Mas eu trouxe vida, porque eu não estou contando a história do vizinho, eu estou contando a minha história, no que Deus fez comigo, no que Jesus fez para a minha vida. Essas passagens aqui foram vividas. Pessoas não enxergavam e voltou a enxergar. Pessoas não falavam e voltaram a falar. Pessoas eram deficientes e voltaram a andar. Coxos com suas mãos coxas voltaram ao lugar. Pessoas endemoniadas. Pessoas com problemas psíquicos. Pessoas que eram atormentadas por demônios. Que a Bíblia é específica. A doença mental não era doença mental, era demônios. E o Senhor os expulsou, todos. E aquelas pessoas imediatamente ficaram sãs. Porque o Senhor veio para isso. Não veio só para os doentes físicos. Veio para aqueles doentes que estão aí fora, doentes nas drogas, no alcoolismo, na prostituição, no adultério. São pessoas doentes. Que assim como a mim e a você, precisou chegar alguém para viver o Evangelho e para que o Evangelho fosse refletido na nossa vida, para que eles fossem alcançados. Amém. Glória a Deus. Eu posso chegar com essa palavra para uma pessoa e ela não entender nada, mas ela pode ver Cristo em mim e se converter imediatamente por causa da minha vida e do meu testemunho. Então, que a palavra era pequena. Então, que nessa noite, irmãos, vocês possam ter a certeza que esse Deus, Ele cura. Que esse Deus, Ele liberta. Que esse Deus salva. Então, vai ser fácil viver situações, processos, para que o Senhor possa se manifestar na sua vida? Não vai ser. Mas você pode ter a certeza que do início, no meio e no fim dos processos, o Senhor vai estar. Irmã Morgana, quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor mostrava a irmã. E quantas feridas, né, irmã Morgana? Ah, se não fosse Jesus na tua vida, mulher. Dores que a irmã sente, que foram pessoas que causaram na irmã. A irmã inocente, não sabia de nada. Dores que colocaram aí. O homem colocou. Mas Jesus chegou para curá-las. Jesus colocou um bálsamo. Jesus derramou o seu azeite. Jesus demonstrou à irmã que não é como os homens. Que os homens sem Deus é cruel, é falho, é mau, é tortuoso. Mas mesmo assim, o Senhor demonstrou o seu amor pela irmã. Curou as feridas que os homens colocaram aí dentro. E para a honra e glória do Senhor, a glória do Senhor lhe atraiu. A graça do Senhor foi até a irmã. E o Senhor está dizendo, testifique. Porque tem pessoas aí fora que causaram as mesmas dores que as pessoas causaram na irmã. E elas precisam saber que Jesus cura feridas que Ele não causou, mas que Ele cura. Eu já agradeço a oportunidade e as palmas louvo ao Senhor. As palmas bem fortes para o nosso Deus.